grande honra nós recebemos aqui hoje a Ana Lúcia Oliveira. Ana Lúcia faz parte de um setor, ao mesmo tempo, muito difícil de lidar com ele, mas, ao mesmo tempo, um setor que eu penso como ela, que teve um grande desenvolvimento nesse Brasil que muitas vezes não enxerga os mais desamparados, né? Então, ela trabalha com a pessoa portadora de deficiência. Ela vai contar em que área, como que se caracteriza esse trabalho dela, né? Tem uma lei que agora já protege esses direitos e ela, então, vai contar para nós desde o início. Eu quero conversar com ela desde o tempo em que ela se formou advogada, que foi em 2004. Ana, eu queria que você contasse para a gente como é que era o teu tempo de estudante. O meu tempo foi muito tumultuado, eu te contei um pouquinho aqui. Sim. Era um tempo que a gente fugia da polícia, que a gente tinha clandestinidade, que a gente tinha prisão, tinha morte, desaparecimento. Então, foi uma época muito, muito, muito dolorosa. Eu queria que você contasse como foi esse seu tempo na faculdade. Então, na faculdade não foi assim, foi uma faculdade tranquila, né? A acessibilidade, como ainda hoje, ainda era um dificultador para a gente, né? E para mim, especial, na questão da faculdade. Mas, assim, eu não tive maiores problemas, não, na faculdade. Mas eu acho interessante contar um pouco antes da faculdade, um pouco não, uns anos antes da minha faculdade, porque eu parei de estudar durante 3 anos, na 6ª série. Meu pai me tirou, que foi uma época muito difícil para a minha doença, para mim, né, para enfrentar a doença. A família inteira teve dificuldade de enfrentar, porque a doença reapareceu aos 12 anos, eu tenho artrite reumatoide juvenil. Então, eu fiquei 3 anos sem estudar. E foi numa época que não existia lei de proteção para as pessoas com deficiência. Existiam, mas eram muito tímidas as leis, muito tímidas. A questão da educação, direito à educação, não existia. Hoje nós temos o direito toda pessoa tem direito à educação, no ensino regular. Naquela época não existia. Acessibilidade nem se falava. Então, assim, eu lembro que 3 anos depois, nós mudamos de casa, minha mãe descobriu que tinha uma escola municipal na rua da minha casa. E ela falou, você vai voltar a estudar. E eu lembro que naquela época a diretora não queria fazer uma inscrição. Hoje, se não fizer, é até crime. Uhum. Então, assim, como que a lei, você falou, a lei, a política e a legislação da pessoa com deficiência avançou. Então, minha mãe teve que ir 5 vezes na escola. Então, ela foi de segunda a sexta, que a diretora, volta amanhã. Até que minha mãe teve que acionar a Câmara Municipal do município. E o diretor ligou para a diretora e falou, se você não colocar o nome dela, a primeira sessão da Câmara, eu vou colocar o seu nome e o nome da escola. Foi aí que ela se sentiu coagida e teve que ligar, né? E hoje não, hoje nós temos... Isso foi aqui em Belo Horizonte? Foi em Contagem. Em Contagem. Em Contagem. Então, assim, hoje não, hoje nós temos uma lei que nos ampara, né? Hoje, não fazer inscrição de pessoa com deficiência é crime, punível com reclusão. Então, a lei realmente avançou. E até que eu cheguei na faculdade, né? Com muito esforço, realmente, a acessibilidade era um dificultador. Eu ia de ônibus, que eu estudava, eu me graduei na Universidade de Itaúna, então ia e voltava de ônibus. E tem aquela questão, a pessoa com deficiência, tudo é mais lento, né? Você falou que você se graduou na Universidade de Itaúna. Itaúna. Isso, então tinha que ir e voltar todos os dias. E para a pessoa com deficiência, tudo é mais lento. A gente tem que acordar mais cedo, porque a gente faz as coisas mais devagar, né? Então, eu estudava de manhã e já comecei a fazer estágio no 3º período. Então, aí eu já, na faculdade mesmo, antes da faculdade eu consegui tirar minha carteira de habilitação, o que facilitou demais para mim.
uma carteira de habilitação a uma pessoa com deficiência facilita demais um automóvel para qualquer pessoa, imagina para uma pessoa com deficiência, né? Depois eu fiz o meu estágio foi na Nelson Hungria, na penitenciária Nelson Hungria. Pois é, eu também estou por fora das matérias, de como que elas se processam atualmente. E eu queria saber de você se já tinha lá na escola a possibilidade da escolha, além do seu problema, do seu interesse concreto, como que você foi descobrindo assim essa área, como é que você acabou se especializando? Então, na verdade, na faculdade, eu era péssima em direito penal. Eu era péssima em direito penal. Então, assim, E quando surgiu, na verdade, o estágio na penitenciária Nelson Hungria surgiu por acaso. Eu estava fazendo um curso de inglês e uma menina que trabalhava na Nelson Hungria me falou que estava precisando de uma estagiária. Falei, eu vou lá. Então, fui com a cara e a coragem. E aí, eu fui conversar com, na época, era o secretário adjunto, ou secretário, não me lembro. Ele falou, não, você vai visitar. Foi a primeira vez que eu entrei numa penitenciária, já entrei, já gostei. Foi amor à primeira vista. Eu falei, meu Deus do céu, gostei. Aí, fui lá, ele falou, você visitou? Visitei. Gostei, então você está contratada. E fiquei 3 anos como estagiária e os outros anos como advogada. Então, no total, fiquei 10 anos fazendo estágio. E foi... Precisava da gente fazer um intervalo aqui, só um minutinho, para dizer que você tem pós-graduação em Ciências Criminais, porque nós começamos a conversar sobre a sua possibilidade lá do estágio, sem dizer em que, né? Então, vamos lá. Então, e aí, quando eu me formei, eu passei no exame da ordem, aí abri meu escritório e continuei trabalhando na penitenciária Nelson Hungria como assessora técnica jurídica. E senti a necessidade, eu falei, vou ter que fazer uma pós, né? Todo mundo tem que se especializar, tem que continuar estudando, né? A pessoa com deficiência mais ainda, que ela tem que provar mais ainda que ela é capaz. Porque ainda existe aquele preconceito com uma pessoa com deficiência. Tem uma deficiência física, acho que você também tem outras deficiências também que te impedem de trabalhar. Então, nunca parar de estudar. Eu tenho um médico do SARA, quando eu fiz tratamento no SARA, que ele falou assim, Ana Lúcia, quando isso aqui para de funcionar, isso aqui tudo para de funcionar. Então, eu tenho medo, até hoje eu lembro disso. Aí eu fiz minha pós em Ciências Criminais, porque eu sabia que era isso que eu queria. Eu amava, quando eu abri meu escritório, eu decidi, não, é isso que eu vou, não é nisso que eu vou atuar. E aí foi na UFMG? Não, aí eu fiz a pós na ANAMAGES, Associação dos Magistrados Estaduais. E amei, continuei. E depois chegou, em 2010, a oportunidade de entrar como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Minas Gerais. Até então, não era militante, não exercia mais a minha vocação na área criminal, né, que é o que eu amo até hoje também. E aí o presidente criou a comissão, foi até um pedido meu, na época, para o presidente Luiz Cláudio, que era presidente da seccional de Minas Gerais, a necessidade de criar uma comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E ele tomou posse e criou, e meu nome foi aprovado por unanimidade como presidente no Conselho Pleno. Fiquei muito feliz. Aí eu falei, agora eu vou ter que estudar direitos da pessoa com deficiência. E comecei a engajar. Comecei a estudar bastante sobre isso, sobre esse tema. E foi bom, até para mim pessoalmente, né? Porque muitas coisas eu desconhecia, aquela questão de você se auto-reconhecer. Porque eu falo, a pessoa com deficiência, quando ela sai nas ruas e fala, eu sou deficiente, dá a cara a tapa, ela sofre. Não vou falar que não sofre muito. Porque às vezes ela é chamada lá, já vem a barraqueira, né? Porque a gente luta, a gente xinga, a gente briga, pô, a gente fala, isso está errado, isso não está. É o que eu falo, a pessoa tem que sair à rua. Para ela ver a dificuldade, para ela falar mesmo o que tem dificuldade, qual que é o direito está sendo cerceado ali. E aí foi magnífico, né, entrar na comissão, eu amei. E até hoje estou como presidente da comissão, que é uma honra. E 2011, continuando com o meu escritório, 2010 eu saí da Secretaria de Defesa Social, pedi exoneração, e em 2011 eu fui nomeada pela Antônia Anastasio, na época o governador, né, como coordenadora estadual da pessoa com deficiência, pela CDES, na Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí a gente, é um outro olhar, né?
E foi para mim foi um grande aprendizado trabalhar no poder público. Até então não tinha tido essa oportunidade, que foi gratificante. Ali você aprende muito a política pública, você vê as dificuldades, né? As burocracias também, a vontade, né, de fazer alguma coisa. Ali eu aprendi, assim, eu falo que isso eu vou levar para o resto da minha vida. O que eu aprendi ali não tem preço. Não tem preço. Eu acho que todo mundo, é o que eu falei, gente, todo mundo deveria um dia trabalhar no poder público. Todo mundo. Eu acho É verdade. Até porque existem algumas faculdades que são públicas, né? Isto. E eu acho que, pelo menos das públicas, devia ser exigido que a pessoa prestasse algum tipo de serviço à comunidade que pagou. Isto. Pelo próprio estudo, né? Com certeza. Pois é. Aí, no seu currículo tem duas coisas que você fez a pós-graduação em política pública na UFMG. Isso. E já depois presidente da... Pois é, então, essa época também deve ter sido muito boa para você, né? Ótima. Porque na UFMG também deve ter... Muito, muito. Eu falei, gente, eu devia ter feito quando eu entrei para o Estado, porque, assim, claro, assim, eram professores da FMG, não tem o que falar, né? A apresentação, nem precisa ter apresentação, que são os professores, né? E eu tinha muito professores cientistas políticos. Então, assim, o que me ajudou demais a entender por que a gente passa por aquilo, por que isso tudo acontece, por que dessa dificuldade. Eu falei, pô, gente, se tivesse me falado antes, eu tinha sofrido tanto. É tão simples assim, né? Mas, ao mesmo tempo... Mas os primeiros que abrem o caminho, né? Depois, outras pessoas, você vai poder informar o que aconteceu. Com certeza. Até hoje, algumas pessoas me ligam, né, pedem opinião. Então, assim, foi um grande aprendizado na UFMG. O que eu aprendi ali também não tem preço. E a questão da política, como que é a política, como que funciona. Então, para mim, só vem acrescentar na minha vida. E a política é toda hora na sua vida, né? A política está ali na sua vida. Claro, não adianta você falar, eu não gosto. Gente, existe política até na sua casa. Até dentro da sua casa você tem que fazer política. Não é a politicagem, é a política mesmo. Então, existe em todo momento da sua vida. Então, aliás, você falou uma coisa aí que eu acho que é fundamental. A política é muito diferente da politicagem. A própria definição da palavra política diz respeito à organização, ao sentido que você quer dar, né, à cidade, ao país, ao estado que você quer morar. Mas é isso mesmo, a gente tem uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas sobre política, porque, de um modo geral, essa confusão é grande entre política, politicagem, politiqueiro e político. É, né? Que as pessoas já falam assim, mas eu não gosto de política. Então, antes de você conversar, não gosto de política. Eu falei, não, você tem que gostar de política, senão você não é um ser humano. Não é? Você tem que gostar de política, não tem que falar que não gosta, porque senão você não vive. Né? Você não vive se você não fizer a política, se você não ter a política. Você não vive. Então, é isso que as pessoas têm que aprender. Eu acho que deveria ser ensinado até nas escolas, né? Claro, quando a pessoa tiver uma maturidade melhor, né? Ela aprofundar nisso, mas deveria ser ensinado. Pois é. Isso um pouco. É uma pena. É uma pena. Nós vamos ter que fazer aquele intervalo agora, e todo mundo sabe que é um intervalo muito rapidinho, né? Em 1 minuto nós estaremos de volta. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755.
nós estamos então hoje entrevistando Ana Lúcia Oliveira, que é uma advogada que se dedicou, tanto na academia como na vida prática, a essa área dificílima que trata dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. Eu queria falar para ela trabalha no CAAD. Trabalhou. E nós também trabalhamos junto com a CEDESE num determinado período da nossa vida. Entrevistamos aqui na TV comunitária a Roberta Albanita, né? E eu já tinha ficado muito sensibilizada com o trabalho lá e fui, então, entrevistar o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o meu querido colega, mas já falecido, né? O João Batista, ele foi meu colega vereador, e eu tive, então, a honra de entrevistá-lo. E eu tô brincando aqui com algumas coisas que dizem respeito a alguma similaridade que existe a sua vida com a minha. Uhum. Nós tivemos alguns pontos aí em comum, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da lei, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas portadoras ou com deficiência, né? E eu queria que você falasse o que é a lei, como é que ficou essa definição da pessoa, né? E também você tem dados do IBGE aí para falar para nós. Isso. Então, com a palavra, você. Bom, a gente tem que ir alguns anos antes dessa lei, né? Em 2008, antes de 2008. A ONU, é claro que a militância começa muito antes. Quando chega a lei é porque... Porque nós tivemos várias leis importantes, como a lei de integração, né, a lei da acessibilidade no Brasil, mas eu falo que nós temos duas, né, hoje, que é a nossa Bíblia, que é, na verdade, uma que é a nossa Bíblia, que é a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi realizada pela ONU. Ela chamou várias pessoas de diversos países, você imagina, diversos países, cada um com sua realidade, para eles fazerem uma legislação própria. Uhum. E aí ficou definido que a nomenclatura correta seria pessoa com deficiência. Por quê? Nós queremos... Eu ainda estou viciada com a palavra portadora. Todo mundo, muita gente, quer dizer, todo mundo, muita gente. Porque é da minha época. Muita gente. E aí, por que pessoa com deficiência? Porque nós queremos ser vistos com deficiência, mas nós queremos ser respeitados como tal. Eu não porto uma deficiência, eu não deixo em casa quando eu quero, eu trago ela quando eu quero. Eu tenho uma deficiência, ponto. Então, assim, e isso é uma limitação que nós temos e nós queremos ser respeitados como tal, com essa limitação. E aí, entrou em vigor no Brasil, o Brasil ratificou a convenção, entrou em vigor em 2008 e foi a primeira convenção com status de emenda constitucional no Brasil. Ou seja, nenhuma lei pode transgredi-la sob pena de inconstitucionalidade. Uhum. Então, para a gente foi muito importante, a primeira e para as pessoas com deficiência, né? E aí, cada país teve que regulamentar a sua convenção, né, a convenção, porque cada um tem sua realidade. Imagina, a realidade daqui é diferente da Espanha, que a Espanha tem prêmio internacional de acessibilidade. Uhum. Todas as cidades turísticas são acessíveis, aqui não, né? Então, assim... e aí o Brasil começou a fazer um projeto de lei, né, que hoje nós temos aí, finalizou com a Lei Brasileira da Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E essa Lei Brasileira da Inclusão, então, ela regulamentou a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. E trouxe aí uma legislação, eu falo que foi muito bem-vinda e muito atual, hoje, pelo que nós temos no mundo hoje, pelo que as pessoas com deficiência falam, pelo que vivem, né? Pelo que exigem da gente também, que é a inclusão, não se fala mais em integração.
integração é quando você joga a responsabilidade na pessoa com deficiência. A inclusão é a responsabilidade de todos que eu falo. Não é só da pessoa que não tem deficiência, da pessoa com deficiência também tem que ter responsabilidade. Eu falo que no mínimo, não, pessoa com deficiência não. Também tem sua responsabilidade nesse processo de inclusão. Né? E aí, essa Lei Brasileira da Inclusão, ela foi organizada também por pessoas com deficiência. Eles participaram de várias audiências públicas, inclusive no Congresso Nacional, para fazer a lei. Né? E tiveram voz, deram opiniões de inclusão. Então, assim, para a gente foi magnífico. E foi muito ousada, é uma lei muito ousada, mas muito bem-vinda para a gente, porque ela traz diversos direitos que agora também não poderão ser transgredidos. Porque se você olhar a convenção que tem estado de emenda constitucional, foi que ela regulamentou, não poderá ser transgredida a Lei Brasileira da Inclusão. Tanto que ontem o STF decidiu, por quase unanimidade, né, que as escolas particulares, elas são obrigadas a fazer a inscrição de alunos com deficiência, aceitarem alunos com deficiência e não poderão cobrar taxa extra. Essa foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Então, a liminar foi até indeferida e ontem o STF julgou o mérito. Com base nisso, com base que é uma lei, se você for remeter à convenção, é constitucional e não pode transgredir. Então, para a gente foi uma vitória, foi a nossa primeira vitória. Claro que vão ter outros adins, mas assim, eu falo que a pessoa com deficiência está preparada, nós estamos unidos. Assim, eu tenho grupos de pessoas com deficiência, foi uma vibração nos grupos quando o STF decidiu, e o voto do ministro Edson Fachin foi assim, aí a gente vê que ele estudou, ele sabe o que é inclusão. Ele sabe da história que nós vivemos, é o que você falou, tantas pessoas morreram, né? Tantas pessoas foram prejudicadas, tantas pessoas ficaram doentes por causa dessa luta e por elas também. Eu falo isso, a gente tem que aceitar o passado, a gente tem que remeter ao passado, sim, para a gente ver a história, para a gente conhecer a história e saber onde nós chegamos e onde nós chegaremos também. Não adianta você falar em futuro sem você conhecer o passado. Né? Não há futuro sem passado. Então, foi uma grande vitória, a primeira grande vitória da gente da Lei Brasileira da Inclusão. E também trouxe a questão da saúde, a questão no acesso à justiça. Né? Hoje, a pessoa com deficiência, quando for parte no processo, ela tem prioridade na tramitação do processo, porque em muitos casos tem-se a urgência. Claro. Né? Tem-se a urgência. E agora é o mais difícil, né? É a efetivação dessa lei que nós estamos lutando. É para a efetivação dessa lei. Como eu falei, as pessoas ainda não estão acostumadas a ver a olhar a pessoa com deficiência como o estatuto e a convenção diz. Porque nós temos uma cultura que é difícil demais mexer na cultura. Você olha a questão da própria acessibilidade. Eu tenho determinados estabelecimentos que eu não posso entrar porque não tem acessibilidade. É o que eu falo, não sou bem-vinda naquele estabelecimento. Então, assim, na minha própria profissão, tenho dificuldades. Entrar nos fóruns, tenho dificuldades. Eu falo, até brinco, gente, brinco não, é sério, a própria justiça não faz justiça, não cumpre a lei. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, nós temos essas dificuldades que devem ser enfrentadas por todos. Devem ser. Agora, inclusive, com essa Lei Brasileira da Inclusão, o Conselho Nacional de Justiça, o seu Conselho Pleno determinou que agora vai ser obrigatório a acessibilidade nos fóruns, que antes era uma recomendação. Hoje, depois que eles vão agora discutir a portaria, para poder transformar a recomendação em portaria. Acessibilidade nos fóruns. E por que isso? A gente tem que remeter, né? Porque houve uma matéria de um advogado que foi impedido de exercer sua profissão no sul do Brasil, se eu não me engano, né? Passou até na televisão. E, claro, isso deu uma repercussão muito grande. E ele tem paralisia cerebral. Então, assim, olha aí a cultura. A pessoa, mas a paralisia cerebral também pode ser advogado. Gente, sabe, as pessoas têm que começar a conhecer. Eu não vou ficar escondida em casa porque as pessoas não me aceitam, não. Sinto muito, ninguém é obrigado a gostar de mim, mas o que eu exijo é respeito. É o mínimo. Né? Além de respeito, eu acho que um mínimo de conhecimento, a gente como cidadão é obrigado a ter, né? Então, exatamente isso que você está falando.
a paralisia pode ser advogado, eu não sei disso, não. Eu vou saber o que é. Sim. Né? Isso é que faz parte, eu acho, que é do processo de inclusão, com a participação de todo mundo. Sim. Né? Nós temos aí a questão do casamento. Hoje, pela Lei Brasileira da Inclusão, a pessoa com deficiência ela pode discutir, ela pode decidir sobre o número de filhos. Né? Então, assim, um ambiente familiar, ela tem esse direito de casar. Né? Ela tem esse direito. Hoje ela não é a pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, não precisa ser totalmente incapaz, ela é relativamente incapaz. E quem tem que colocar esses limites? O juiz. Será que o juiz está preparado? A própria resolução do CNJ fala que tem que haver capacitação para os juízes. Será que eles estão preparados? Eles conhecem realmente essas pessoas para falar, olha, a relativamente capaz, a sua limitação vai ser não fazer contrato, vai ser não fazer contrato bancário ou outra coisa. Então, eles têm que conhecer essas pessoas, a especificidade de cada deficiência, né? Para poder dar uma decisão justa. Isso tem que haver capacitação, porque, lógico, às vezes as pessoas falam assim, olha, você me desculpe, mas é porque eu não conheço, eu não sei. Eu entendo que as pessoas não sabem, mas como você falou, procure saber. Né? A gente não, claro que não dá para a gente saber de tudo nessa vida, mas procurar saber, tem o Google aí para isso, não é? É o que eu brinco. Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa, nosso tempo está quase acabando, o tempo aqui a gente, ele voa, a hora que você vê, terminou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as pesquisas do IBGE. Sim. E por que né, essa importância das pessoas com deficiência? Porque o IBGE 2010, ele diagnosticou que somos mais, no Brasil, somos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Nossa. Em Minas Gerais, mais de 4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E conforme a convenção... Em Minas Gerais, quanto? Mais de 4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E segundo a convenção, temos deficiência de natureza física, intelectual, mental e sensorial. Então, para você ver a importância, né? Pois é o que eu falo, a pessoa com deficiência, ela pode eleger um político. Não é? Ela pode eleger. Pode eleger, e eu acho que o seu trabalho é um belíssimo trabalho. Eu te desejo todo o sucesso que você precisar aqui da TV. Obrigada. Viu? Obrigada. Nós estamos aqui inteiramente à disposição de vocês. Muito obrigada. Tá? Eu queria te agradecer muito que, né, com toda dificuldade, você veio aqui para essa entrevista. E eu queria agradecer muito, como eu faço todo dia, a todas as pessoas que nos acompanharam nesse trabalho. Quero aproveitar também e agradecer os nossos técnicos aqui, né, os nossos assessores, que têm a maior boa vontade de fazer essa parte técnica das nossas gravações. Então, até a próxima, se Deus quiser.